maravilhosas! Que delícia estar aqui em mais um programa Guardiãs do Lar. Como é bom estar com vocês. Já quero agradecer por nos receber aí na sua casa. Eu não sei aonde você está nos assistindo, se é na sua sala, se é no quarto, ou talvez você está preparando aí o seu jantar, talvez preparando aí o seu café da manhã ou o seu almoço, mas quero dizer muito obrigado pela sua audiência, por estar aí nos ouvindo. Hoje nós temos uma convidada muito especial e eu tenho certeza que você vai se inspirar nela, vai dizer, uau, que mulher é essa? Eu tenho certeza disso. Mas antes eu quero fazer aquele momento nosso de meditação, aquele nosso momento de devocional, aquele nosso momento que nos faz refletir. E hoje nós estamos baseados nas palavras do doutor Augusto Cury. Vamos juntas? Ele escreve assim, ó: a vida é como uma gota de orvalho que cintila na mais bela manhã e se dissipa nos primeiros raios do tempo. Apesar da vida humana ser belíssima, ela é muito breve, tal como uma chama que rapidamente cintila e logo se dissipa. Nem parece que muitas gerações viveram nessa terra, que muitas crianças brincaram, que muitos adultos sonharam e que muitos idosos se sentaram nas varandas de suas casas. Eles se foram e agora é a nossa vez de encenarmos nossas vidas no palco do tempo. Existe até uma cidade, se eu não me engano, no Ceará, que foi encoberta pela areia, tempestade de areia. Quantas cidades também já se passaram com o tempo, não é verdade? Mas agora é o nosso tempo de viver a vida. Se não ficarmos atentos, a meninice e a velhice se encontram com muita rapidez. E quando nos dermos conta, estaremos prestes a nos tornar uma página na história. Uau! E passa tão rápido. Eu não sei você, minha querida, que está aí do outro lado da tela. Parece que era ontem que eu tinha uma grande vontade de ser mãe. Parece que era ontem que eu estava grávida do meu primeiro filho. Parece que era ontem que o meu primeiro filho fazia 1 ano de idade. Parece que era ontem que eu estava grávida da minha segunda filha. Uau! Parece que era ontem que os meus filhos entraram no primeiro dia de escola. Nossa, como passa rápido, não é mesmo? E hoje eu estou aqui fazendo esse programa junto com você, porque esse programa não é só feito por mim, ele é feito junto com você. E hoje eu sou mãe de 2 filhos adultos. Como passa rápido. Parece que era ontem, sabe o quê? Que eu estava namorando com meu esposo e nós sonhávamos em nos casar, nós sonhávamos em ter a nossa primeira casa, nós sonhávamos em terminar a faculdade, nós sonhávamos em ter os nossos filhos. Como a vida passa rápido, não é mesmo? Você tem a consciência da brevidade da vida? Tal consciência a estimula a buscar, sabe o quê? A sabedoria e a investir em qualidade de vida? Se estimula suas derrotas, se tornarão adubo para a vitória e as suas falhas irrigarão sua capacidade de aprender. Desse modo, você se tornará um profissional mais eficiente, um amigo mais compreensivo, um pai mais profundo, uma mãe mais amorosa e um jovem mais inteligente. Deixa eu te falar uma coisa. Algum tempo atrás eu fiz um programa com um psicólogo e ele falou uma frase mais ou menos assim, eu gostaria de repetir aqui com você. Nós como mães, nós erramos. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E nessa trajetória de ser mãe, nessa trajetória de ser mulher, de estar mãe, nós não queremos errar. E muitas vezes nós queremos esconder os nossos erros dos nossos filhos. E nós não mostramos a vulnerabilidade, nem para os nossos filhos, nem para os nossos maridos. E quantas vezes nós queremos ser fortes, suficientes para todas
vezes necessárias e para todas as situações da vida. E é nesse momento que nós falhamos, porque nós não vamos conseguir. E é nessas falhas, é nesses erros que ele escreve aqui, que eles servem como adubo para frutificar, para fortalecer as pessoas da nossa vida, a nossa história. Tem uma frase que acompanha, que está me acompanhando durante essa semana, que é assim, ó: Senhor, ajuda-me a enxergar a preciosidade da bênção que está obscura mediante a luta, a adversidade que eu estou passando e está aí, ó. E que eu tenho que ver diante dessa luta. Porque toda luta, toda prova, toda adversidade esconde uma bênção. E ela vai passar, porque a vida é breve. Quando você passar por essa luta, por essa adversidade, você vai olhar e você vai falar assim: nossa, não é que eu venci? Não é que passou? Hoje estou tendo outras dificuldades, outras adversidades e caramba, eu estava sofrendo tanto por aquilo e hoje eu estou aqui, nossa, não é que eu venci? E isso te tornou mais forte. Soa estranho, mas o homem e a mulher moderna vivem frequentemente uma grande solidão. Falam com todos ao redor, mas raramente falam com eles mesmos e repensam suas vidas. Você pode aceitar que muitas pessoas que rodeiam estejam distantes de você, mas jamais pode aceitar ser um estranho para si mesmo. Precisamos expandir as funções mais importantes da inteligência lógica, emocional e multifocal para desenvolver a qualidade de vida, realizar nossos sonhos, conquistar nossas metas, manipular ferramentas para velejar nas águas das emoções. E eu vou te falar, é possível você estar no meio de muitas pessoas e se sentir só. Mas a solitude, que é diferente de solidão, é tão necessário encontrar. E talvez você que está aí do outro lado, gosta muito de ter a casa cheia, gosta muito de trabalhar. Nossa, o final de semana que era para ser um dos melhores dias da sua vida, não é, porque é nesses dias que você precisa estar com um encontro mais profundo consigo mesma. E o domingo é o pior dia da semana. Mas é porque o domingo é perto da segunda? Não. É porque no domingo tende a ser o dia mais tranquilo. O domingo é aquele dia que você tem tempo para refletir como está sendo a sua vida. Minha querida, eu te faço um convite neste programa. Faça uma imersão. Pergunte, se questione. Por onde está andando a sua vida? Por que você está fazendo o que você faz? Para quem você está fazendo o que você faz? Se a sua vida continuar dessa forma, aonde ela vai chegar? Será que você tem tantos anos quanto você imagina? Se sua vida acabar hoje, por exemplo, vamos supor que por algum motivo sua vida acabe hoje. Qual é o legado que você deixa? E eu quero te aliviar, né? Porque às vezes a gente fala assim, legado, que é propósito. Às vezes é um tema tão desafiador que às vezes a gente acaba ouvindo tanto e se tornando um assunto até chato de ouvir. Mas o que as pessoas vão falar sobre você? Aquela foi uma mulher que me ensinou, ou aquela mulher ela trazia alegria, ou aquela mulher ela trabalhou tanto, eu sentia saudade dela. O que as pessoas mais próximas vão falar sobre você? Há um momento para você refletir. Há uma oportunidade para hoje, como o Dr. Augusto Cury diz, aproveite para velejar nas águas das emoções. Não tenha medo. Às vezes as suas emoções não vão estar boas. Às vezes você não gosta de olhar para dentro de si.
mas eu posso te garantir que esse é o único caminho para se conhecer. E se precisar de ajuda de um profissional, de uma amiga, está tudo bem. Procure ajuda, não passe por isso sozinha. Para velejar nas águas das emoções e superar as dificuldades que ocorrem em nosso ambiente social e profissional. E vou te falar, quando você começa a navegar, velejar nas águas das suas emoções, você vai perceber que aquela tempestade na sua emoção, não é você a única pessoa a enfrentar, sabia? Então você também, aí daqui a pouco você vai ver, outra pessoa também enfrentou essa tempestade, como ela passou por isso, como ela superou isso. Então na minha família alguém também já passou por essa situação, então nós também podemos superar. Olha que legal, então nós podemos fazer uma nova história mediante esta dor. Uau, então desta dor eu posso fazer uma nova história, reescrever a minha história? Pode, você pode. Mas para isso, minha linda, existe algo que chama decisão e só você pode ter. Ninguém pode fazer por você. Então, nesse programa, talvez você está me ouvindo aí, nem sabe como chegou nesse canal, nem sabe como começou a me ouvir aí. Você parou para ouvir isso e só você pode ter isso, o poder da decisão de mudar de vida. Sabe qual que é a boa notícia? É que Jesus, Ele segura na tua mão e Ele fala assim: filha, filho, eu te ajudo a mudar de vida. Existe o processo e o processo pode doer. O processo pode ser árduo, mas tenha bom ânimo. Jesus diz: eu venci o mundo, você também vai vencer. Vai doer. Talvez você vai pensar: não nasci para isso. Eu não vou superar essa dor. Mas Jesus diz: eu seguro na tua mão e digo: você vai vencer, você vai conseguir. Então, navegue, veleje no mar das suas emoções. E para ser uma pessoa espiritualmente forte, precisa navegar nas suas emoções e se estabelecer emocionalmente forte. E o seu físico, naturalmente, vai se tornar um físico forte. Porque nós somos trino, corpo, alma e espírito. Se o seu espírito está forte, a sua alma está forte. Se a sua alma está forte, o seu corpo está forte. Mas para cada um existe um tratamento diferente. Então eu só vou orar, só vou ler a Bíblia, minha alma já está fortalecida? Não. Então eu só vou fazer terapia, só vou mergulhar nas minhas emoções, meu espírito já está fortalecido? Não. Para o meu espírito existem outros caminhos. Então, se eu só ficar na terapia, se eu só ficar cuidando das minhas emoções, o meu corpo físico já está fortalecido? Não, se você não comer direito, se você não fizer uso de vitaminas, nutrientes, o seu corpo não vai estar fortalecido. Entende isso? Como é importante fazer essa junção? A sua vida, ela é breve. Na Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina. E por que você vai demorar para mergulhar nesse mar das suas emoções? Ei, não é tão ruim quanto você imagina, eu te garanto. Existe uma frase que as minhas amigas, a minha irmã falava assim para mim, e quando eu ouvia, eu não gostava de ouvir, mas é uma verdade. Aceita que dói menos, aceita que precisa se olhar, aceita que precisa mergulhar. Depois que aceitou isso, se olha, se mergulha nisso, e aí você vai ver o quanto você vai precisar melhorar, usar os recursos que tem.
E eu tenho certeza que você será uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor, em primeiro lugar para si, depois para ajudar as outras pessoas. Tá bom, lindeza? Eu espero que isso tenha feito sentido para você, porque para mim fez muito sentido. Como é bom a gente poder ser leve. A vulnerabilidade, ela tem que ser entregue nas mãos daquelas pessoas que podem nos ajudar. Eu não vou jogar a vulnerabilidade no mar cheio de tubarões, mas eu posso ser vulnerável nas mãos daqueles que podem me ajudar. Eu posso ser vulnerável para aquelas pessoas que têm os recursos, que estão ali para me ajudar. E principalmente nas mãos do Senhor. A vulnerabilidade é uma arma poderosa para me tornar forte. Se eu não me mostro, se eu não mostro a vulnerabilidade, como eu posso ser fortalecida, não é mesmo? Então, um grande beijo. Vamos tomar uma água para se hidratar, porque a hidratação é de dentro para fora. E depois do nosso intervalo, você vai ver como ela é linda. Você vai ver como ela é meiga, como ela é uma princesa. Quem vê essa carinha não imagina o que ela faz. Depois do intervalo, eu vou apresentar ela para vocês. Eu espero vocês, tá bom? Beijo. Tchau. Voltamos então com a nossa convidada maravilhosa e eu quero apresentar logo, não vou fazer mais suspense, ela que é uma linda, nossa querida Daiane, que é tão princesa, tão maravilhosa. Dai, eu quero que você primeiro se apresente para elas. Dai é uma mulher, uma senhora casada, né? Sim. Quantos anos você tem, Dai? Eu tenho 31. 31 anos, jovem senhora. Casada há quanto tempo, Dai? Casada há 10 anos. Casada há 10 Mas anos. estou junto com meu marido já faz 16. 16 anos no total. Sim. É mãe? Sim, tenho um filho de 10 anos. 10 anos, ai que delícia! E profissionalmente, toda princesa sempre foi delicada assim? Sempre. Sempre. Mas profissionalmente, o que a Daiane é? Sou lutadora de MMA. Gente, olha só, uma princesa, mas na vida profissional é uma lutadora de MMA. Sim. Dai, vamos contar um pouco a sua história. Dai, ela foi criada pela mamãe, pelo papai? Pela minha mãe. Pela mãe. Sim. No contexto familiar, então houve a influência da mãe. Sim. Sempre gostou de princesas, desse mundo? Como que foi isso? Sempre fui para esse lado bem imaginativo, principalmente para a questão de princesa. Sempre fui uma menina bem feminina mesmo. Ai, que legal. Bem feminina e bem divertida. Ai, que legal. Muito viajada para esse mundo de imaginação, sempre gostei. Então, pelo lado da minha mãe, sempre fui direcionada a isso, às leituras. Ai, que legal. Sempre gostei. Quando era Muito pequena, bom. ganhei um livro grande da Disney. Ah, sei. Pronto. Aquilo foi sua inspiração, Sim. então. Foi. Muito bom. E como que você entrou nesse mundo da luta do MMA? O MMA para mim foi uma surpresa, Isso. porque assim, na verdade, eu comecei pelo Muay Thai. Aham. Foi Então, apresentado- mas sempre começa assim, por uma luta específica, é Sim, isso? Porque a isso. gente não entende. Primeiro, vamos explicar o que é o MMA? Sim, pra acho eles? interessante. Isso. O MMA, ele é a mistura das artes marciais. Sim. É uma modalidade em específico que foi criado para avaliar os lutadores num todo. Ah, Tem legal. muitas artes marciais, né? Karatê, taekwondo, muay thai, boxing, jiu-jitsu, uma variedade grande de lutas. E aí fizeram essa modalidade há muito tempo atrás, que mescla todas as lutas. Legal. Então, o MMA, ele tem como evento principal que é o UFC, Legal. que normalmente as pessoas confundem o UFC com o MMA. Qual é a diferença do UFC para o MMA? O UFC é uma empresa, Ah, é um tá. evento que faz lutas de MMA. Entendi. Mas o MMA, ele são vários eventos internacionais e nacionais que tem essa modalidade. Entendi. Então, você inicia numa arte, você se profissionaliza, você faz as lutas nessa arte e a partir daí
você pode ver se você vai gostando do MMA, que é essa mistura, né? Porque legal. normalmente você se especializa numa área e aí você cria, né, uma profissão, você cria um nome nessa área. Entendi. E aí para você ir para o MMA, você tem que começar do zero outras Outra artes. vez. Então, é esse o questionamento de todo atleta de alto rendimento, de alta performance em alguma modalidade. Mas o MMA, ele tem uma visibilidade muito grande. Então, todos os atletas de qualquer prática de luta têm como foco o MMA, assim. Entendi. É algo que ou tem o interesse de se profissionalizar ou de estar indo para essa área, ou é fã, é muito fã. Então, Entendi. o MMA hoje para os lutadores é um ponto que dá uma inspiração. Então você começou a lutar Muay Thai, aí você teve que lutar Jiu-Jitsu, Isso. aí você teve que aprender a lutar o que mais? Na verdade, o MMA ele é dividido em 3 partes entendi. principais, que são as lutas em pé, que daí vem aquela variedade que as pessoas conhecem, Muay Thai, kickboxing, boxing. São as lutas que tem socos, chutes. Tem uma outra área que são as lutas de queda, que aí vem judô, wrestling. São outras modalidades que a disputa é tentar derrubar o adversário, colocar para o solo. E tem outras modalidades de solo, que são lutas onde tem imobilizações, que é o jiu-jitsu. Então, assim, para você entrar no MMA, o ideal é você conhecer ou pelo menos fluir em uma modalidade de cada área. Legal. Então, normalmente, você pode ser especialista em uma dessas três, mas você tem que fluir nas outras. Entendi. E como que isso entrou na sua vida, assim? Foi inspiração de quem? A luta, Porque você era uma princesa, a mamãe ensinou, dizem, pra você, né? Eu imagino você brincando, assim, no quintal, com paninho, né? Dançando, como toda menina, né? Sim, essa Era bem imagem, isso, era bem isso. Eu conheci a luta quando eu tive contato com o meu marido, que na época era meu namorado, e ele lutava. Ah, então ele já era lutador. Sim, ele me apresentou as modalidades. E ele morava em Bragança Paulista e veio para Taubaté. E chegou aqui, ele já começou a revolucionar o esporte em Taubaté. Legal. No primeiro ano dele aqui mesmo, ele fez evento de luta. E foi aí que eu tive o primeiro contato com a luta de uma forma competitiva. Legal. Essa foto é da sua família? Isso. Ai, que família linda. Sim, meu marido e meu filho, o Davi. E seu cabelo tava grande? Meu cabelo estava grande, eu cortei há pouco tempo. Deus, que legal. Grandão. Então, eu conheci a partir dele Aham. e assisti uma luta e eu fiquei assim impressionada. Eu realmente, o que me chamou a atenção foi porque eu sempre fui muito frágil, eu sempre fui muito delicada. Isso, vamos falar sobre isso. Isso me chamou muita atenção. Esse tema, assim, faz o meu sangue ferver. Tá. E eu fiquei, assim, impressionada de ver uma luta feminina e, assim, e a forma que elas precisavam aguentar aquilo firmes. Porque a impressão que eu tenho assistindo um MMA feminino, que às vezes eu tenho a impressão que é mais agressivo até que o masculino, não é? Sim. Você que é profissional, que você que me diga isso. Com certeza. Porque a mulher, ela não tem essa, vamos colocar assim, talvez uma paciência de deixar as coisas fluir por técnica, por estratégia. Ela quer, se for para ganhar ou para perder, não vai se faltar vontade. Entendi. Então a mulher entra. Eu tenho a impressão que ela, tipo assim, tem aquele sangue nos olhos. Vai resolver. Entendi. Vai resolver. Ganhando ou perdendo, não vai faltar vontade. Então eu acho que a mulher tem muito isso. É intensa. Isso. Eu não sei se tem a ver também com a criação. O homem, ele já cresceu competindo, né? Então o homem, ele tem essa facilidade para lidar com a situação competitiva de uma maneira mais técnica. A mulher leva tudo Afoita, você acha? Eu acho que a mulher leva tudo pro emocional. Ah, assim. Entendi. Então a mulher, ela fica mais emocionada, então ela demonstra mais. Isso, com atitude, indo para cima e decidindo a luta. Eu acredito que seja por isso. Eu adoro isso. É, muito bom. Ah lá, essa foto é você? Isso. Qual que é você? Eu tô de preto. de preto com fogo, assim, na bermuda. Entendi. E essa luta foi quando, Dai? Essa luta, eu acho que faz uns 3 anos. Eu acho que faz uns 3 anos, foi antes da pandemia. Entendi. Fiz uma luta pelo evento chamado SFT e essa foi a minha última luta amadora. Uau!
Logo que depois legal. dessa luta. Já foi para o outro nível. Sim. E me conta, então você era uma mulher mais sensível, você tinha uma insegurança, podemos Sim. dizer? Sim, na verdade, eu acho que até uma fragilidade física, sabe? Física? Sim, achava que eu não conseguiria fazer algumas coisas. Então, ver uma mulher lutando, né? Mas na sua cabeça todas as mulheres eram frágeis? Não, eu acho que era uma coisa minha mesmo. Aham. Então, eu ver que uma mulher conseguia fazer, me despertou. Ah, legal. Eu olhei e falei, eu quero ver qual é o que é que motiva essa mulher a estar em cima de um ringue, tá lutando, tá sentindo dor, porque dói, né? E continuar. Então, isso que é interessante, né? Porque a mulher, ela tem uma capacidade de sentir dor. Eu não vou colocar em comparação ao homem, porque Sim. eu acredito que Deus, ele colocou também no homem a capacidade dele sentir dor. Só que nós, por exemplo, em questão de ter filhos, Deus colocou em nós a capacidade de nós termos filhos, por exemplo, um parto normal, que se o homem for ter um parto normal, ele não aguenta, porque o corpo físico dele não foi pronto para isso. Sim. Mas o nosso corpo foi pronto para dilatar ao ponto de sair um ser humano de dentro. Sim. Mas é inacreditável essas potências diferenciadas do corpo feminino e do corpo masculino. Sim. Mas mesmo assim somos capazes de aguentar Com dor. certeza. E eu sempre fui voltada para atividade física. Ah, é? Então, fui direcionada por professores de educação física muito bons, que me colocavam em competições de várias modalidades, de futebol, Ah, que legal. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, por mais que seja bem feminina, sempre querendo me testar fisicamente. Que Eu sempre legal. gostei. Então era algo assim que você gostava mesmo então você já gostava de treinar. Gostava, gostava de competir. Competir também. Sempre gostei de competir. O meu principal era competições. Então, às vezes, eu nem sabia a modalidade e atletismo eu estava indo. Eu gostava dessa vibe. Vamos. E aí, a minha ideia, meu pensamento foi, quando eu vi duas meninas lutando, eu falei, eu quero saber o que motiva elas a estar naquela situação, lutando. Entendi. E ninguém falar, eu não quero mais, e sair chorando. Entendi. Porque essa visão que eu tinha. Aham. E aí, comecei a treinar. Comecei a treinar já, focando na competição. E quem te treinava? Meu marido. E como é isso? Vamos primeiro para este foco. Vamos fazer um parênteses aqui, gente. Porque uma coisa é você treinar, Sim. né? Um treinamento para uma vida, um treinamento profissional. Outra coisa é você treinar profissional com o marido. Sim. Né? Como é isso? Sempre foi um grande desafio. Imagina. Eu acredito que há uns 4, 5 anos que a gente começou a conseguir se comunicar melhor com o trabalho. Entendi. Eu vou ser mais específica, eu acho que faz uns 2 anos que o nosso trabalho tem fluído com muito sucesso. Entrou no flow. Sim. Entendi. Hoje a gente consegue se entender muito bem, porque eu e meu marido, a gente tem muito contraste de personalidade, né? Como acho que todo casal bem sucedido. Graças a Deus. Existe uma Muito diferença para um equilibrar o outro. Imagina se fosse igual, tá? Sim. Se você fosse igualzinho ao seu marido. Será que existia uma casa em pé? Eu acho que não existiria uma casa em pé. Não. Não é? Definitivamente não. Então, essa forma dele de lidar comigo, e assim, ele está acostumado com essa agressividade da luta, com esse objetivo, sabe? Tipo, a fala dele é muito objetiva. E eu sempre fui essa princesa da Disney. Então, tudo que fala dói na minha alma. Entendi, então, você sempre foi um pouco mais emotiva, emocional. com certeza. Então, a gente tinha um grande problema com isso. Até a gente conseguir entender o limite de cada um. Entendi. Ele me entender, saber como falar comigo. E a partir daí ele conseguiu me potencializar, assim. A partir daí começou a fluir o nosso trabalho. Chegou um momento que você teve que falar com você mesma, para, Daiane, ele só está fazendo isso pro seu bem? Já, várias teve? vezes. Mas aí continuava um pouquinho a chamada de atenção, você tampava o ouvido para aquilo e já ia brigar de novo. Eu não entendia que eu realmente não colocava isso no coração, não caía pro coração. Eu entendia, falava, para, ele sabe o que ele está falando, mas é lá no fundinho eu já reagia de novo. Entendi. Então, foi aí que eu comecei a fazer um trabalho muito mais profundo, de entender as minhas questões Emocionais. emocionais
no começo foi tipo uma procura sozinha mesmo, com leituras, com a igreja. Legal. Muitas coisas foram se encaixando na minha vida. E hoje eu faço terapia, então hoje eu consigo me entender melhor ainda. Mas eu precisei primeiro me entender para conseguir colocar isso com clareza para ele, quais eram os meus limites e o que eu precisava, tanto como atleta quanto como esposa, porque a gente tinha dificuldade de separar isso. Interessante. Era muito assim, difícil. é como um casal que trabalha junto, Sim. né? Em qualquer outra área. Exatamente. A diferença é que vocês chegam ao limite físico. Então, não que o trabalho também não me deixe no limite físico, mas no caso de vocês existe o toque, existe o chute, existe o soco. Sim. Então, existe o toque físico que agride, porque precisa disso para se preparar para a luta. E muitas vezes pode exceder o limite. E você treinava com ele ou com outras mulheres o treino? Como que funciona o treino? Então, no começo, ele treinava a gente, tipo, raramente ele treinava com a gente. Entendi. Ele treinava os atletas dele e ele treinava de uma forma separada. Então, no início era assim. A partir de um tempo, ele já começou, né, porque a gente foi evoluindo e tal, começou a conseguir fazer os treinos com ele. Então, a gente faz a mescla, né? Entendi. Treina com a galera da equipe, a gente tem bastante meninas que treinam comigo. Isso é muito legal. Mas aí a gente foi fluindo, porque hoje eu treino bastante com ele. Hoje eu treino que legal. mais com ele do que propriamente com a nossa turma. Isso te traz mais força? Sim. Porque hoje é uma em dia, resistência sim. maior, né? Quando eu consegui entender essa minha limitação, como lidar com ele, olha, foi sucesso, porque realmente são uns ajustes, uns detalhes que a gente consegue fazer junto que está fazendo muita diferença para a minha performance. Eu imagino, porque uma coisa é uma mulher, você treinar com uma mulher porque a força é X, treinar com um homem a força é XY, não adianta. É outro treino. E além disso, quando a gente treina com mulher, é aquele lance da emoção que eu te falei. A gente envolve todos os quesitos, assim, emocionais. Então, para todo treino, você não quer perder. Então, todo treino você vai lá para você ganhar, para você fazer boas posições. Você não aceita estar em situações negativas. E por um tempo isso foi muito bom para mim, porque me desenvolveu raça, força de vontade. Então, por muitos anos isso foi muito bom para mim. Mas agora eu tô na caminhada de 16 anos, né? É maturidade, então, a partir né? de agora eu preciso de umas ferramentas, porque a idade vem também, a performance já cai, por mais que estou fazendo todos, cai. A partir dos 30 anos é outra coisa. Você consegue identificar isso, porém você tem que usar a maturidade ao seu favor. Então, são nesses momentos, fazendo com ele e com outras pessoas mais graduadas também, eu consigo perceber que você limpa a sua mente do emocional e você consegue focar na parte técnica. E é aí que você tem aquelas viradas de chave que você precisava. Então, a luta não é só a raça, não é só a força de vontade, tem muita técnica. E é aí que a gente consegue ver os contrastes daquelas pessoas mais antigas, né, de luta, que você vê aqueles... Na época que passava em filmes, Mestre Miyagi, que fazia coisas muito rápidas, certeiras, é maturidade. Uau, que então legal. chega uma hora que assim, a raça você fala, tem que ter para algum momento explodir, se for necessário, mas enquanto eu puder usar a minha ferramenta técnica, que legal. é muito melhor. Interessante. Dai, e no que contribuiu a luta para o seu posicionamento? Porque você sentia, né, que você era mais fraca, você sentia que você era mais tímida? Também isso? Tímida não. Não? Não, tímida não. É mais a resistência física mesmo, a força. Que eu principalmente a dor, sabe? Esse confronto. Porque quando a gente não tem a luta, a gente vê socos e chutes como uma agressão. Isso é uma das coisas que a gente confunde muito. Isso. Quando você mas vamos fazer assim? A gente vai tomar uma aguinha e depois do intervalo, você explica pra gente a diferença de soco e chute como agressão e técnica? Como pode esporte, ser? claro. Como esporte? Pode Isso. ser? Então vamos tomar uma água, ó. Vamos fazer titinho pras meninas, ó. Depois do intervalo, você vai saber a diferença e vem com a gente, hein, ó. Não dá tempo, hein? Só toma uma água, hein? Rapidinho.
Voltamos então do nosso intervalo e o papo está uma delícia. Dai, então vamos continuar? Sim. Qual é a diferença do soco, do chute para o negócio profissional? Como que é isso? Eu tinha essa imagem de o soco e chute, a pessoa estava agredindo uma outra, né? Então a gente imagina tudo muito voltada para raiva. Tanto é que uma pergunta muito comum para a gente o que você pensa para ter raiva ali na hora? Não é? E você não pensa em nada Tipo, você pra ter raiva. usar uma energia, assim, já aproveita, ela pensa aquela coisa que te aconteceu, você já usa isso com uma energia para... Não faz isso, não? Não. Nossa! A gente consegue ativar, na verdade, uma coisa muito forte dentro da gente, um espírito de guerra mesmo. É mesmo? De guerra, completamente. Porém, aquela pessoa que está na sua frente, você não tem nada contra ela, absolutamente. O que você pensa a respeito são detalhes técnicos. Então, é um conjunto de estratégia muito, muito forte. Então, você pensa distância dos golpes, a hora de entrar, a hora de sair, a movimentação de perna, a entrada das quedas, são muito detalhes técnicos. Então, ali na hora, a sua cabeça está zerada de raiva, a sua cabeça está focada na vitória, que você quer muito ganhar. Como um corredor que coloca toda a energia para chegar, é o que a gente faz desferindo os golpes. Mas o intuito é acertar, como uma pontuação mesmo. Você coloca uma estratégia e você segue aquela estratégia na hora da luta. Então, todos os atletas têm uma estratégia antes de lutar. Entendi. É como um xadrez mesmo. Você sabe o que você tem que fazer. Conforme a pessoa se move, conforme o ataque dela, você tem uma outra resposta. Então, o soco e o chute, hoje em dia, para mim, já não é mais agressão. Eu consigo dar um soco treinando na pessoa e falar, sobe a guarda, assim. E eu não tô com raiva dela e eu não quero machucá-la. Então, realmente a ideia é a parte técnica sendo desferida como uma estratégia de jogo, é um jogo. Então, quando eu entendi isso... Mas isso requer maturidade. Sim, com certeza. Então, você não coloca um aluno que está começando a treinar para lutar e você não coloca, assim, o pensamento dele, você vai quebrar aquela pessoa. Vai lá, Renata! De forma alguma. De forma alguma. A gente trabalha com eles a seriedade da nossa profissão. Isso é uma das coisas que as pessoas não sabem, só sabe quando vive, né? Quando tem o contato com o esporte. E eu não sabia disso. Então aquilo doía no meu ego quando eu via duas meninas lutando e falava, meu Deus, que dor, estão dando socos e chutes uma na outra, né? Exatamente. E aí quando eu comecei a treinar, comecei a entender isso. Dai, outra pergunta. Sim. Eu vejo em algumas lutas, uma provocando a outra. Então isso é golpe, jogo de mídia para dar ibope? Com certeza. Hoje em dia, isso se pede demais. Para, tipo assim... Vender luta. Tipo, os que estão assistindo ficam empolgados, ela vai pegar a outra e vai ganhar. Exatamente. É isso? Hoje em dia, no alto nível, principalmente o UFC, é o que mais acontece. Tanto é que atletas como, com a minha personalidade, tem uma grande dificuldade de conseguir vender a sua imagem. Entendi. Porque são os falastrões que chamam a atenção. Mas isso é tudo uma jogada de marketing. É claro que tem equipes, tem algumas pessoas, mas eu acho que em qualquer profissão que tenha esse problema de má índole, caráter. Então, existe sim, mas não é a maioria. E o intuito da luta não é esse. Nossa, mas eu achei muito legal isso que você falou, dessa perspectiva. Então, eu tô ali com aquela pessoa, eu tô chutando, eu tô dando soco, mas eu separo. Aquilo é uma técnica, isso é um jogo. Eu não tô ali para destruir uma pessoa. Com certeza. Tanto é que a nossa oração antes de entrar, até minha mãe sempre ora por mim. E ela fala que você e seu adversário não se machuquem. Uau. Então, por mais estranho que possa parecer, mas o objetivo é ganhar a luta. O objetivo não é machucar, o objetivo não é atrapalhar ela no trabalho, porque a gente sai de lá já com vários planejamentos de outras lutas, outros trabalhos. Então, muitos atletas a gente luta e depois a gente realmente vira amigo, a gente realmente se acompanha no Instagram. Isso que eu ia perguntar, você já lutou com alguma amiga? Eu passei a gostar da pessoa, considerar ela depois da luta. Nunca aconteceu de me
passar alguma luta, alguma adversária pra gente escolher que eu tenha um contato, assim, que seja amiga. Nunca aconteceu. Mas depois que a gente vê a luta de cada um, o esforço de cada um, a gente passa a respeitar. seguir. E até respeitar, né? Com Porque certeza, é uma questão de respeito. torcer pelas oportunidades que a pessoa está tendo em outros eventos, a gente torce, sim. E eu acho que é até uma questão de sabedoria e maturidade, porque por mais que eu respeito, por mais que eu admiro, quando eu subo no ringue eu preciso defender a minha equipe, o meu trabalho. Exatamente. Né? Então, é como se eu fosse uma advogada e eu estou defendendo o meu cliente. Exatamente. E do outro lado fosse uma amiga minha que fizesse direito na mesma faculdade, na mesma OB, e ela está ali defendendo a parte contrária. Estamos nós duas no mesmo cenário e eu preciso defender o meu cliente. Com certeza. É essa clareza, questão. isso, é essa clareza de mentalidade que o atleta tem que ter quando vai Dai, lutar. que interessante isso. Sim. Nunca tinha parado para pensar. Exatamente isso que acontece. Então, quando eu entendi que a luta era muito mais, né, do que você tá tomando socos e chutes, aí eu consegui entrar nessa atmosfera. E aí a luta trouxe uma força, assim, para mim, muito diferente. Então, assim, eu me mantive sendo essa menina delicada, essa menina sonhadora. E como você conseguiu manter? Por quê? É a minha pergunta. Porque a tendência que eu vejo, tá? Eu posso estar julgando e julgando errado, tá? Por favor, põe amor nas minhas palavras e na minha pergunta. A tendência da mulher que vai para um esporte desse, que tende a ser mais, entre aspas, viril, mais masculinizado, é a mulher entrar naquele porte mais masculino ou mais sensual ou empoderado, ao ponto de anular essa feminilidade mais brincalhona ou essa feminilidade mais leve, que eu diria que é uma leveza. Uma e tá leveza. tudo bem se a mulher ela é uma feminina mais sensual, porque cada uma tem a sua forma. Ninguém tem que ser igual à outra, né? Sim. Somos únicas. Mas como você conseguiu manter? Porque é uma essência, a sua essência. Não foi fácil também, demorou anos. Mas foi o autoconhecimento. Que legal. Eu entender. E realmente foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Ah, que lindo. Que Deus me mostrou. E como que Deus entrou nessa história daí toda? Sempre esteve, né? Ah, Deus que sempre legal. esteve nesse meu processo, porque, como eu falei, eu era muito frágil. E esse processo de eu me fortalecer, eu entender que eu era capaz, mesmo sendo toda fofinha, eu ia conseguir entrar no ringue e encarar uma mulher que estava querendo tanto quanto eu ganhar aquela luta. E eu falar, eu vou ganhar, eu não vou abrir mão dessa minha vitória, de tudo que eu fiz. Então eu consegui entender que eu precisava, que eu conseguia fazer isso. Demorou, foi um processo longo. Então, eu chorei muitas vezes no colo do pai, chorei muito. Então, assim, ele sempre esteve presente comigo nesse percurso. Dai, e onde Deus entrou nisso tudo, nessa história da luta da sua família? Como que foi? Então, ele sempre esteve presente, porque como eu precisei fazer esse contraste entre ser uma menina muito delicada e aí entrei no esporte nesse nível, né, de brutalidade, de força. Então, eu precisei deitar muitas vezes no colo do pai. Eu precisei muito dele para ele me fortalecer, porque eu tinha que enfrentar aquela adversária que estava ali pronta. Ela queria, da mesma forma quanto eu, ganhar. E aí eu precisava defender, mesmo sendo uma menina delicada, eu precisava achar essa minha força. Precisava achar essa garra que tinha dentro de mim que eu não ativava. Então, Deus ele sempre esteve presente em todo esse processo. Comecei a buscar a palavra de Deus e Ele foi me fortalecendo. Mas demorou muito tempo, com autoconhecimento, que aí eu fui entender e uma experiência com Deus muito forte que eu tive. Ele falou comigo que Ele usava aquela menina delicada, Ele me levou para uma viagem, né, interna de quem eu era quando eu era criança e que era aquela imagem, que era a mais pura imagem da Dai. E era aquela menina que ele ia usar como lutadora. Porque, respondendo a sua pergunta, como eu consegui resistir? Foi através de Deus mesmo, porque eu
sabendo quem eu era e não precisava me adaptar Sim. com o ambiente, porque sim, é um ambiente muito masculino. É um ambiente que você tira toda a sua feminilidade a hora que você está num tatame. Sim. Nós não podemos, tem muitas coisas que a gente tem que evitar. Então a gente não pode ter unha comprida, a gente não pode fazer extensão de cílios, a gente tem várias coisas que a gente não pode. Quando a gente está num tatame, a gente está trocando suor, às vezes sangue, corta. Sim. Então a gente fica muito por esse lado masculino. Então assim, o que eu não perdi minha essência porque eu entendi que Deus ia me usar no esporte bem agressivo, sendo delicada do jeito que eu sou. Então, esse contraste de quem eu sou com aquilo que eu faço com a minha profissão é uma das coisas mais preciosas que eu tenho. Que lindo, Dai, que lindo. E é um contraste que grita, né? Sim. Assim, eu não sei, para quem tá de fora falando, não acredito, é você mesmo? Porque é um contraste que grita e eu acredito que é um projeto de Deus mesmo de fazer gritar. Sim. Porque eu uso quem eu quero no ambiente que eu quero. Sim. E eu envio quem eu quero no lugar que eu quero para mandar a mensagem que eu quero para quem eu quero. Porque eu mando a mensagem para quem eu quero, usando no ambiente que eu quero, porque não vai ser as pessoas normaizinhas, né, que a gente julga normaizinhas, para enviar naqueles lugares. Sim. Naqueles ambientes. São pessoas que, as pessoas de dentro de igreja, de ambientes que vão alcançar essas mulheres, que vão alcançar esse tipo de pessoas que precisam tanto do amor de Jesus. Né? Então eu tenho convicção plena disso e como é lindo ver que essa essência, que essa identidade continua intacta. Sim. Ela continua ali, preservada, Dai. Então, eu queria só salientar aquilo que o Senhor já te fala, né? Aquilo que o Senhor já trabalha isso no seu coração e eu tenho certeza que o Senhor já afirma para você tantas vezes. Agora, rapidinho, eu quero perguntar para você sobre o trabalho que você faz lá na academia com as mulheres, tem homens também, tem crianças, né? Explicando mais ou menos como que é o trabalho. Então as mulheres chegam lá, geralmente são mulheres fragilizadas ou mulheres... Qual é o tipo de perfil de mulher que chega lá procurando as lutas? Não é de MMA, elas chegam querendo treinar, é isso, né? Porque MMA é uma outra fase, certo? Que eu entendo. Na verdade, assim, muitos tipos de personalidades aparecem na academia, tanto para homem, tanto para mulher. Hoje em dia, o Muay Thai ele é muito indicado pelos psicólogos. Então, ultimamente, tipo, uma coisa bem atual, que a galera tem vindo bastante na nossa academia, é porque psicólogos orientaram a buscar luta. Então, hoje acontece muito isso. Como terapia? Como terapia. Okay. Como uma válvula de escape. Isso, mas por conta do exercício físico intenso que me desgasta, então a minha mente fica vazia, é isso? Ou porque isso me encoraja para a vida, é isso? Eu acredito que um pouco dos dois. Ah, legal. Eu acho que os dois. Porque antes era mais os nutricionistas, os médicos, né, que analisavam fisicamente e falavam, vai buscar uma atividade física. E as pessoas escolhiam aquilo que gostavam. Mas hoje eu vejo que os psicólogos, eles têm orientado muito a luta. Interessante. Muito. Então, assim, vem várias formas de pessoas para a academia. Só que quando elas chegam para treinar, aí desperta muitas coisas. Aí desperta o olhar para a competição, algumas despertam o olhar para uma atividade física de uma forma mais profunda, né? Porque você vai lá fazer um treininho, e aí você vai gostando de outras coisas, de corrida, vai adicionando até virar um hábito mesmo. Legal. Então, são várias pessoas que vêm buscar. Normalmente, as pessoas que vêm já gostam do esporte, já gostam da luta em si. Legal. São poucas pessoas que, assim como eu, fez esse contraste, sabe? De falar, eu quero ver, eu quero ficar forte, eu quero enfrentar os meus medos. São poucas pessoas. Eu acho que principalmente por falta dessas informações, né? Legal. Que a luta, ela é sim para qualquer pessoa. Legal.
para qualquer tipo de personalidade, para qualquer limitação que você tenha física, emocional. Então, hoje, principalmente no mundo que a gente vive, a gente orienta muito os nossos alunos, as que estão com a gente já treinando e as pessoas que nos seguem, a fazer uma atividade física, a colocar seus filhos para fazer uma atividade física, principalmente voltado para a luta, porque a luta ela tem aquela disciplina que você só encontra na luta. Sim. Lógico que cada esporte tem a sua preciosidade. Sim. E a luta tem essa preciosidade Legal. de desenvolver essa autoconfiança. Legal. Eu dou algumas palestras de defesa pessoal, Ai, já que dei em legal. empresa. Ótimo. E uma das minhas pesquisas mostrava a respeito de violência, né? E os principais quesitos da pessoa escolher alguém para ela atacar, alguma mulher, é quando ela se mostrava indefesa, quando ela tinha insegurança no andar, na fala. Até a forma de se posicionar, Se né? Então, na posicionar. verdade, como eu me porto, como eu olho, denuncia se eu Com estou com medo, certeza. se eu não estou, se eu estou pronto, se eu estou olhando meio esquiva, se eu... E é o que a gente fala, a gente não dá aula para a pessoa ter que enfrentar essas Não. coisas, mas se precisar, ela consegue. E essa confiança faz com que a pessoa sinta algo que está estranho e consegue enfrentar. E não dá aquele olhar de desespero e falar, meu Deus, me ajuda. Eu falo, tá alguma coisa acontecendo ali. Tô entendendo, tô sentindo os sinais, porque a mulher, quando ela faz luta, ela percebe os sinais. Sim. Quando você está de frente com o agressor, quando você está de frente com o adversário na luta ou na academia, você consegue avaliar os movimentos, a gente consegue ter essa percepção e isso a gente consegue trazer para a vida. Legal. Então, Isso a é gente muito aconselha verdade. muito as meninas, colocar suas filhas, porque hoje em dia a gente precisa demais se defender. É verdade, Dai. Que legal. Eu quero, então, vou deixar aqui na tela, pedir para os meninos porem aqui na tela o Instagram da sua academia, o telefone, é na cidade de Taubaté, né? Isso mesmo. Na cidade de Taubaté. E é só entrar, vou pedir para pôr o seu Instagram pessoal também, que se alguém quiser entrar em contato para palestras nas empresas, no salão de beleza também pode levar você? Eu acho que é maravilhoso fazer uma palestra, convidar as clientes, de repente nas lojas de roupa, nas boutiques, eu acho que as madames precisam ouvir isso, né? Com Porque certeza. é uma questão até de... Às vezes eu estou tendo um conflito dentro do meu lar, no meu convívio com meu marido. Eu acho que a gente precisa ouvir um pouco mais sobre a luta, sobre esse posicionamento. Dai, Com certeza. muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. É um presente à sua vida para nós mulheres, é um presente à sua vida para a cidade de Taubaté, a cidade de Pinda, por onde for chegar esse programa, tanto pela TV como também pelo canal do YouTube. Obrigada. Deus abençoe que agradeço, demais. Maria. E eu também quero agradecer a todos vocês, os meus parceiros, que fazem desse programa uma grande realidade. Vocês sabem que sem vocês isso não seria possível. Eu quero deixar um recado aí para você, mulher, que está aí do outro lado da tela e se sente incapaz, inadequada, se sente fraca, triste. Faça um pedido ao Senhor nesta manhã, nesta noite ou nesta tarde. Sei lá qual é o horário que você está ouvindo este programa. O Senhor te escuta, o Senhor te atende. E se precisar, entre em contato com a Daiane, vai lá na academia, faça contato. Existem várias formas de você pedir ajuda e se empoderar. Mas o primeiro e o verdadeiro empoderamento vem através do Espírito Santo. Estamos aqui, juntas para dar uma mão com a outra. Então, um grande beijo e espero vocês no próximo programa. Tchau!